Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Funasa divulga cadastro para demandas de poços artesianos perfurados. A Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, publicou uma portaria para o cadastro de demandas potenciais a partir de poços artesianos perfurados. A portaria Funasa número 307 de 2022, publicada em 19 de janeiro no Diário Oficial da União, estabelece prazo de 10 dias para que os municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais realizem cadastramento de demandas potenciais a partir de poços perfurados e ainda não instalados. O cadastramento tem como objetivo subsidiar e qualificar futuras ações da instituição, no sentido de viabilizar a contratação de serviços e obras para a implantação, limpeza, desenvolvimento, bombeamento e instalação dos poços identificados como viáveis para abastecimento de água para consumo humano, de modo a propiciar etapa útil e assegurar a oferta de água tratada à população em situação de vulnerabilidade hídrica. Para fins de composição do banco de demandas, somente serão aceitas aquelas propostas apresentadas por entes federativos municipais e estaduais e que abranjam comunidades e domicílios localizados em áreas rurais, fora do perímetro urbano definido por lei municipal, além de comunidades quilombolas certificadas e ou tituladas. A Funasa estabelecerá procedimento para a contratação de ações, bem como os critérios de elegibilidade e de prioridade para atendimento da demanda identificada, a depender de disponibilidade orçamentária do órgão. Governo libera R$ 418 milhões para rodovias atingidas por chuvas. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, editou medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$ 418 milhões para o Ministério da Infraestrutura recuperar rodovias. Os recursos serão usados para a recuperação de estradas atingidas pelas chuvas em 14 estados. No fim de dezembro, o governo federal liberou 200 milhões para a recuperação de rodovias em diversos estados, principalmente Bahia e Minas Gerais, que registram até agora a maior extensão de estradas danificadas. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o governo mapeou a maior parte das rodovias danificadas pelas chuvas e enchentes ocorridas nas últimas semanas. Segundo o ministro, há contratos para a maioria das situações mapeadas, e aquelas em que não há contrato, o Ministério está na fase final para estabelecer a contratação. Outra medida provisória editada também abre crédito extraordinário de R$ 550 milhões para ações do Ministério do Desenvolvimento Regional no enfrentamento das consequências das fortes chuvas e também no apoio a estados que vêm sofrendo com a seca na região sul do país. Previdência dos servidores interessa a toda a população, diz gestor municipal. O prazo para os municípios instituírem plano de previdência complementar está se esgotando. Sob pena de perderem sua parte em uma verba anual média estimada em R$ 30 bilhões de transferências voluntárias e avais da União, 2.150 municípios e estados, além do Distrito Federal, que têm regimes próprios de previdência dos servidores públicos, precisam correr para oferecer aos seus servidores, até junho de 2022, planos de previdência complementar, como impôs a reforma da Previdência de 2019. O diretor-geral de Previdência da Secretaria de Gestão do município de Salvador, na Bahia, Daniel Ribeiro Silva, afirma que equilibrar o regime de previdência pública dos servidores é interesse de toda a população do município. Quando a gente fala de regime pró-previdência, muita gente fala, não, mas isso só afeta os 20 mil servidores de Salvador, os 22 mil servidores de Salvador e os aposentados. Não, afeta a população inteira da cidade.
Salvador instituiu o Plano de Previdência Complementar Capital-Prev, exclusivo dos servidores da cidade, no final de outubro passado, tornando-se o primeiro município com regime próprio de previdência social a concluir o processo após a reforma de 2019. Para começar a operar, o plano aguarda o aval da Superintendência de Previdência Complementar, autarquia federal que fiscaliza o sistema. Resolver o déficit existente na previdência de seus servidores já era uma meta da administração local e, por isso, após a conclusão da reforma de 2019 pelo Congresso Nacional, o processo estava iniciado na Câmara de Vereadores. O município tem hoje 21.400 servidores, sendo que 9.700 têm salários acima do teto do INSS, de R$ 7.000 a partir de fevereiro pela correção inflacionária. A projeção dos técnicos da cidade é que haja adesão ao plano de pelo menos 2.000 servidores até 2025, seja entre novos concursados ou entre aqueles que já estão trabalhando para o município e que queiram aderir ao plano. No site do Portal de Convênios, é possível conferir todos os municípios que devem oferecer plano de previdência complementar aos servidores. Acesse portalconvênios.com. Projeto facilita regularização de imóvel proveniente de desapropriação. O Projeto de Lei 2717 de 2021 altera a Lei de Registros Públicos para facilitar a regularização pelos municípios dos imóveis provenientes de desapropriações indiretas realizadas até 2020. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Conforme a proposta, o registro desses imóveis seguirá as regras da regularização de áreas públicas decorrentes de parcelamento do solo, previstas na Lei 13.465 de 2017. A desapropriação indireta acontece quando o poder público primeiro toma posse do bem e depois discute com o proprietário o valor. O autor do projeto, deputado Ottoni de Paula, afirma que atualmente existe uma dificuldade enorme na regularização do direito de propriedade de bens provenientes de desapropriação indireta. Segundo ele, muitas das vezes é necessário provocar o judiciário, que, com um excesso de demanda, não atende com a devida agilidade os anseios do município. Pelo texto, o processo de regularização se iniciará com a solicitação do município ao cartório de registro de imóveis para a abertura de matrícula do imóvel desapropriado indiretamente. O requerimento de solicitação deverá ter, obrigatoriamente, planta e memorial descritivo do imóvel e comprovação de intimação dos proprietários confrontantes. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ministério da Cidadania anuncia cursos de qualificação profissional para gestores do SUAS. A Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania lançou o Saberes SUAS na terça-feira, 25 de janeiro. Trata-se de uma nova ação estratégica, com base em experiências desenvolvidas a partir da Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A iniciativa, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, foi pensada para complementar a formação de gestores, conselheiros e trabalhadores do sistema, que já contam com o Capacita SUAS. A grande inovação do Saberes SUAS é disponibilizar capacitação para profissionais de nível médio. Serão lançados 2 cursos, um para profissionais com ensino médio e outro para aqueles com nível superior. Os 2 serão realizados à distância, em modalidade EAD, cada um com a oferta de 4,5 mil vagas, totalizando 9.000. Cada curso será dividido em 6 módulos, com carga horária de 100 horas e duração aproximada de 5 meses. Durante as aulas, uma tutoria online ficará disponível aos alunos. Todos os participantes receberão certificação ao final. Os cursos do Saberes SUAS são uma nova forma de pensar na educação permanente como um meio de transformação social. Eles visam a construção de conteúdos e saberes de modo a qualificar as ofertas dos servidores socioassistenciais no Brasil. A parceria do Governo Federal com a Universidade Federal de Santa Catarina foi feita por meio do termo de execução descentralizada, no valor aproximado de R$ 2 milhões de crédito orçamentário já descentralizado para a universidade.
A estimativa é de que os cursos tenham início no segundo semestre deste ano. Com emendas de relator, restos a pagar subirão 2,6% em 2022. Puxado por despesas obrigatórias e pelas emendas de relator, o estoque dos restos a pagar somará 233,7 bilhões de reais em 2022, com alta de 5,8 bilhões ou 5,6% sobre 2021, quando os restos a pagar somaram 227,9 bilhões. A estimativa foi divulgada em 27 de janeiro pelo Tesouro Nacional. Ao considerar a inflação, no entanto, haverá queda real de 6,8% em relação ao ano passado. Os restos a pagar são verbas empenhadas ou autorizadas em um ano, que ficam para os anos seguintes. De acordo com o Tesouro, dos 233,7 bilhões previstos para este ano, 74,7 bilhões, ou 32%, foram processados, já passaram pela fase de liquidação, quando o governo já conferiu se o serviço foi executado ou se o bem comprado foi entregue, e só falta o pagamento. Os 159 bilhões, 68% restantes, não foram processados e podem ser cancelados no decorrer do ano. Do total de 233,7 bilhões para este ano, 79,5% referem-se a verbas empenhadas ou autorizadas em 2021 e 20,5% correspondem a valores empenhados em anos anteriores. Cerca de 2/3 dos restos a pagar empenhados no ano passado pertencem à categoria Outras Despesas Correntes, seguido por investimentos, obras públicas e compra de equipamentos, que representam 15,7%. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!